Monetária Internacional. A inflação está ainda bastante elevada, mas a tendência dela é se reduzir, né? A inflação mundial está em torno de 4,7%, de acordo com as expectativas do Fundo Monetário Internacional, mas a tendência dela é baixar basicamente para 13,5% em 2025. Nós temos ainda problemas de interrupções nas cadeias de suprimentos, que foram derivados, né, ainda da pandemia, e temos a questão de que o declínio das taxas de juros dos Estados Unidos, né, que caíram de 5,25 para algo em torno de 4,75, com meio ponto percentual, tem sido um fato positivo, e pode ser que, novamente, nesse ano de 2025, ela continue caindo, né? Que implicações isso vai ter para o Brasil, né? Que tipo de questões a gente vai colocar? Bom, eu queria dizer que para essa discussão, nós temos aqui, então, três grandes especialistas, que eu vou colocar um pouquinho o currículo deles para vocês verem quem eles são, né? A primeira pessoa que vai falar é a Nathalie Victor, né? Ela é economista-chefe da Sul América Investimentos, mestre em economia pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduada em economia pelo FRJ. Com grande experiência no mercado financeiro, né? Ela é carioca, né? A economista tem passagens por gestoras como Quiros Investimentos, Condor Invest e Gard Asset, onde atuou por 3 anos. É economista-chefe da Sul América Investimentos desde 2022. Então, ela vai ser a primeira a falar. Depois, nós vamos ter o Fábio Landi, né, que é sócio fundador e head da mesa de operações da Adam Capital, atuou como superintendente de gestão do Banco Santander, foi também administrador de recursos do Banco Votorantim e Deutsche Bank, e podemos dizer que a Adam Capital é uma das principais gestoras independentes do Brasil, né, de mercado de capitais, é isso, né? E vamos ter também a Érica Aragão, que vai trazer um pouco a discussão mais para a questão da economia da saúde, né, e ela atualmente está como diretora do Departamento de Economia e Desenvolvimento da SECTES, Ministério da Saúde. Ela é economista e doutora em saúde pública, foi presidente da Associação Brasileira de Economia de Saúde e é professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Então, estamos aqui para começar essa discussão. Eu convido a Nathalie, então, para fazer a sua primeira fala aqui. Obrigado. Oi. Desculpa, foi um problema logístico. Então, você coloca a apresentação para mim, por favor. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, né, para quem está na gravação e para os presentes. Acho que é um dia bem complicado de falar do futuro, mas acho que a boa notícia é que a gente pelo menos teve uma definição, né, ao longo dessa madrugada da eleição americana, que é o grande evento aí do segundo semestre, que vai definir aí um pouco o cenário para os próximos anos, tá? Eu fui convidada e a gente planejou, acho que a minha ideia aqui é fazer uma contextualização. Nós, economistas, costumamos falar muito difícil, né? Principalmente economista do mercado financeiro, adora usar muito inglês. E eu sempre falo que a minha principal função, quando falo para o público em geral, é fazer com que as pessoas compreendam o nosso linguajar, assim como o médico tem que fazer seus pacientes compreenderem o seu diagnóstico, né? Ninguém é obrigado a falar um idioma específico, né, que é quase uma linguagem. Então, o médico tem que traduzir para os seus pacientes, um advogado também traduz para os seus clientes, e o economista também deveria se dar ao trabalho de tentar traduzir para a população o que a gente está falando, porque a gente está tratando de pessoas no final do dia, tá? Então, acho que aqui eu só queria colocar que, ao longo desse ano, nós vimos uma grande... Não é só desse ano, desde que nós saímos da tragédia da pandemia, né, a tragédia da pandemia deixou, claro, muitas consequências humanitárias, etc., e também consequências econômicas, né? E essas duas coisas são altamente correlacionadas. E aí a gente começou a ver uma discussão forte de como seria a retomada das economias. E aqui muito em torno da questão inflacionária. Quando a gente saiu da pandemia, teve uma aceleração de inflação em todos os países praticamente do mundo. E aí agora a discussão é como essa desinflação
vai ser feita, tá? Aqui a gente fez uma arte, né, com a ajuda da inteligência artificial, mostrando o debate em torno do processo de desinflação dos Estados Unidos, porque Estados Unidos é quem é uma economia que acaba influenciando o mundo inteiro, tá? Então, tradicionalmente, quando a gente fala de processo de desinflação, esse processo de desinflação faz analogia com um pouso forçado, né? Que foi aquele avião ali que a gente fez, que é um pouso forçado. Ou seja, você tem que gerar alguma, entre aspas, dor, ou seja, algum aumento do desemprego, uma desaceleração mais forte da atividade econômica, leia-se recessão, para desinflacionar a economia. Então, tradicionalmente, as duas coisas acontecem, né? Você vê uma recessão e isso leva à desinflação. Mas tem alguns eventos de nota de rodapé, que é o pouso suave, né? Que é um avião pousando lindamente ali, que é o soft landing, né? É isso que tem sido falado. E aí seria uma desinflação sem gerar muita dor, né? Esse cenário de soft landing, no início desse ano, começou a ser um cenário consensual, né, na visão. No ano passado, tinha uma dúvida se ele seria possível, né, porque ele é um cenário de nota de rodapé, como eu falei. No início desse ano, e a partir do primeiro semestre, ficou um consenso em torno do pouso suave. Por que o pouso suave é legal? Porque é um cenário propício, bom para países emergentes como o Brasil. Se você tem uma recessão, você tem um sentimento de aversão a risco, isso pode acabar nos prejudicando. Então, se a gente tem um soft landing, isso permite que o Banco Central americano corte os juros, né, que no final é o que a gente quer, mas sem que isso gere uma maior aversão a risco. Só que aí a gente começou a discutir outros dois cenários, tá? O primeiro foi o no landing. O que é no landing, né? Seria o avião arremeter. Né, seria o avião começar a desacelerar, só que por algum motivo, no caso a economia americana muito mais resiliente, a gente nem ter uma desaceleração da atividade praticamente e ela voltar a crescer. Né? É isso que a gente começou a discutir ali mais ou menos no início do ano. Né? Então a gente saiu do hard landing, foi para o soft landing, começou a discutir o no landing e a gente ficou ali entre os três. E agora, na ultramargem, a gente começou a discutir o new takeoff, né? Que é basicamente a economia americana sendo um foguete. Né? Ele não desacelerou e, na verdade, ele está reacelerando com uma velocidade absurda. Tá? Qual é o problema em torno dos dois cenários de cima? Esses dois cenários de cima são cenários no qual o Banco Central americano ele corta juros, se cortar, muito lentamente. No new takeoff, a gente até discute se ele vai cortar. Né, ou se ele deveria até parar de subir, parar de cortar em algum momento, e aí no T2 pode até ensejar alguma discussão de retomada de alta, o que seria bem negativo para mercados. Tá? Depende do mercado, né, mas aqui eu estou pensando no mercado de juros. Por quê? Porque o mercado de juros acaba trazendo toda a questão para o Brasil. Né? Então, aqui é mais uma contextualização em termos do crescimento americano. Tá? Então, a gente está nesse debate bastante volátil. Em coisa de 2 semanas, a gente passa do hard landing para o no landing como consenso. Tá? Isso não deveria acontecer, isso tradicionalmente não acontece. E a gente tem visto essa volatilidade nos preços dos ativos. O que isso ainda complica um pouco a vida, né? Como o contexto que a gente está vivendo. Aqui, quando eu fiz a apresentação, eu não sabia quem ia ganhar a eleição, né? Mas eu tinha colocado aqui para vocês as propostas e o consenso em torno do efeito em ativos, tá? Então, o presidente Donald Trump, ex-presidente Donald Trump, existe um consenso em torno que ele é altista para juros. Por quê? Ele faz um corte de impostos corporativos, na verdade, ele posterga o corte que ele já fez, né, que a vice-presidente Kamala Harris, ela prometia não renovar, tá? Então, isso é altista para juros via fiscal, mas é altista para a Bolsa via corte de imposto, né? Você está cortando imposto sobre lucro. Ele defende desregulamentação e aumento da oferta de petróleo, que acaba sendo bom para alguns setores, tá? E, além disso, também defende outros cortes de impostos. E também defende uma restrição à imigração. Essa restrição à imigração ela é altista para juros. Por quê? Porque você está aumentando. Quando você tem imigrantes, você aumenta a oferta de trabalho, né, na economia. Ou seja, você tem menos pressão sobre os preços de serviço. Se você restringe imigração, você tem menos pessoas para trabalhar. Logo, você gera ali uma pressão que pode ser altista para a inflação. Tá? Então, por isso que isso é altista para juros. Além disso, tem toda a questão relacionada a tarifas. Né? O presidente ele promete que vai fazer uma tarifa de 10% linear para todos os parceiros e de 50% a 60% para a China.
né? A gente falou 50% uma vez, 60% outra vez, etc. O que isso gera? Isso faz com que a moeda americana se valorize, tá? Isso é livro-texto. Se você faz uma tarifa linear, a sua moeda se valoriza vis-à-vis as outras moedas. Quais são as outras moedas? O real é uma delas, tá? Então, o presidente Trump, ele é visto como a agenda dele, não ele, a pessoa, mas a agenda dele é vista como mais complexa para países emergentes como o Brasil. Por quê? Tem essa força via moeda, então o real tende a ficar mais desvalorizado. Tem a questão da China, que os dois brigam, então o Brasil é um parceiro comercial da China importante, então você pode ter um impacto ali de crescimento da China para baixo, e tem toda a questão de juros dos Estados Unidos para cima, que acaba contaminando os juros do Brasil. Tá? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor quanto ao candidato, tá? A gente está pensando na agenda e como essa agenda se traduz para o Brasil. Não é à toa que nas últimas semanas a gente viu uma desvalorização da moeda brasileira. Essa desvalorização, ela também se deve a questões locais, tá? Aqui eu coloquei só um comparativo do Brasil vis-à-vis outras economias no rating, né? Que quando a gente viu, não, a Moody's deu um upgrade no Brasil, mas como é que pode dar upgrade no Brasil se todo dia eu vejo no jornal discussão de fiscal? A gente tem que lembrar que a Moody's vê o Brasil vis-à-vis outros países. E quando ela olhou o Brasil vis-à-vis outros países, ela achou que o Brasil estava deslocado, tá? Ela deu um ligeiro upgrade ali no Brasil, a gente está no BBA1. A discussão de upgrade é muito se a gente é investment grade ou não. Isso que importa, tá? O ponto para a gente é que esse investment grade ele é altamente dependente da credibilidade da agenda fiscal. Por que fiscal é falado o tempo todo? Porque a gente tem um problema fiscal gigantesco, tá? A gente não enfim, não é narrativa, tá? A gente tem uma dívida que cresce todo ano. Para ela não crescer, a gente precisa entregar um resultado positivo entre 1,5 e 2. Hoje a gente discute, no melhor cenário, entregar um resultado zerado. Então, quando a gente fala disso, a dívida vai continuar subindo. Se a dívida continua subindo, todos os agentes econômicos, principalmente os agentes econômicos produtivos, eles pensam que em algum momento do tempo eu vou ter que pagar mais imposto. Se eu vou ter que pagar mais imposto em algum momento do tempo, isso faz com que as pessoas fiquem mais reativas, as empresas investam menos, etc, etc. Então, isso é um equilíbrio ruim e cobra-se também mais dinheiro do governo para emprestar dinheiro para ele. Então, isso aumenta juro. Então, o governo acaba pagando mais para os seus emprestadores por causa disso, né? Porque é percebido como mais arriscado. Meu ponto é, fiscal continua no centro do debate, também tem sido uma força altista para a nossa taxa de câmbio e para os nossos ativos como um todo, mas a gente também tem esse componente global, né? Então, eu colocaria as duas coisas. Tem um ambiente internacional mais complexo, mas também tem esse ambiente local que a gente está esperando ali a discussão em torno do pacote de gastos. Por fim, a gente hoje tem reunião do Banco Central Brasileiro. A expectativa é que o Banco Central Brasileiro vai acelerar o ritmo de altas de 25 pontos base para 50 pontos base. Por que ele vai fazer isso? Porque essa linha parou de cair. Tá? A gente tinha essa linha que é aqui a gente faz o núcleo da inflação, então a gente tira da inflação as coisas que são voláteis. Então, vira e mexe eu vejo uma discussão que o Banco Central está subindo o juro porque o preço do tomate subiu. Não, isso não é verdade. O Banco Central ele olha uma métrica de inflação que tenta tirar todos esses preços que ele não influencia, né? Essa métrica que é a média dos núcleos, né? Então, a gente tira daqui coisas voláteis, tá? A gente tenta fazer uma métrica que pega a tendência da inflação. Isso que é a média dos núcleos, tá? E aí, quando a gente olha, ela estava numa clara trajetória de queda. Essa clara trajetória de queda abriu espaço para o Banco Central cortar juros. Quando ele começa a ver que essa trajetória de queda começou a parecer que não estava caindo mais, ele para de cortar. E, na verdade, a gente começou a ver ali aquela linha pontilhada, que enfim, é uma métrica mais volátil de curto prazo, ela começou a subir. Tá? E aí ele olha todo o balanço de riscos em termos da inflação e fala, putz, está mais complicado para cair. E aí ele começou a subir juros. Tá? Então, a gente espera hoje que o Banco Central suba os juros, a expectativa do mercado são hoje é em 12,5% para a taxa Selic terminal e, infelizmente, o risco é que a taxa Selic suba para além disso. Tá? Então, acho que esses são os pontos que eu queria fazer para vocês, tá? Para a gente debater daqui a pouco. É isso. Nathalie, muito obrigado. Eu acho que foi uma questão bastante interessante você ter colocado essas perspectivas que a gente tem agora para o Brasil, né, que passam, né? Por um lado,
especificamente com essa questão de que os juros, né, que tinham ainda alguma expectativa que eles viessem a baixar, não vão baixar mais, né, no Brasil. Essa é uma coisa bastante complicada, né? E isso daí, efetivamente, o cenário fica um pouco mais complexo, né, não só a nível da economia mundial, mas também para a economia brasileira nesse processo. Então, passaria para o Fábio, né, para ver se o Fábio complementa um pouco com as questões que ele preparou aqui para a gente ouvir. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro agradecer a FIS, o Rodrigo, pelo convite para a gente poder fazer esse debate. E vou trazer aqui algumas questões que eu julgo que é muito complementar ao que a Nathalie trouxe. Primeiro, tentar juntar com essa área médica, quando a gente fala em câmbio, cotação, acho que a parte de custos Brasil, acho que a taxa de câmbio é super importante e é um tema amplo, né? Então, a gente aqui fez uma análise rápida sobre o que é uma eleição americana, sobre os impactos que isso tem, mas mais que isso, a gente internamente, dado esse momento que o Brasil passa, a gente fez uma série de estudos para entender o quanto desta pressão cambial vem do mercado externo e o quanto vem do mercado local. Eu vou precisar... E é um pouco desse tema que eu vou trazer aqui. Então, assim, a gente, indo um pouco da nossa conclusão aqui para o começo da minha apresentação, a gente tem sim uma demanda real por dólares aqui no Brasil, né? Fruto de um fiscal mais frouxo, fruto de um monte de programas, acho que governamentais, que na verdade é um bom problema, né? Assim, o país cresce, o desemprego é baixo, e por mais que as taxas de juros estejam altas e devam subir um pouco mais, você tem uma demanda real pela nossa moeda. Então, quando você enxerga o consumo das famílias bastante alto, uma taxa de desemprego perto do low, isso demonstra bem que essa expansão que o país tem hoje, ele está com uma atividade econômica bastante pujante, né? E quando a gente fala em câmbio, um ponto do nosso tema, de você ter uma base monetária bastante expandida, você começa a ter uma balança comercial bastante abalada, né? Assim, você tem demanda real de brasileiros por dólares. Um exemplo claro é, você tem a conta de Bitcoin, né, que o Banco Central ele teve que tirar essa conta para não ser contabilizada, que é um dinheiro cativo que ele está indo para fora. Quando você vai na parte de balança comercial, hoje você já começa a ter uma projeção que é 15 bi pior do que era vis-à-vis há 3 meses atrás, né? Então, assim, a nossa parte de exportação ela não está compensando o que vem a nossa parte de importação. E aí, quando a gente junta esse cenário, e falando desse cenário onde o Trump ele não é tão bom assim para economias emergentes, lembrando que o Brasil ele é um exportador, claro, ele tem parceiros comerciais, como os Estados Unidos, claro que China, para a gente, é muito mais relevante. Isso, naturalmente, seria uma outra soma positiva nessa pressão cambial que a gente vai ter, né? Isso, e qual que é a consequência disso, né? Que a gente, acho que isso é o mais importante, né? O mais importante é como que a Nathalie colocou, né? Que o instrumento que os bancos centrais têm, classicamente, primeiro você faz um ajuste de taxa de juros, deixa esse custo de oportunidade de você comprar uma moeda local, de você ter esse investimento um pouco mais blindado, você defende um pouco mais a sua moeda. Isso pelo ponto de vista mercado financeiro, que é o que a gente faz, a gente arbitra a taxa de juros entre dois países, que é pouco efetivo quando você tem boas oportunidades de investimento globalmente, que é o caso hoje, que você tem taxa de juros altos, Estados Unidos, resto do mundo, Brasil. Então, até por isso, quando você compete por investimentos, que para quem tem a minha idade, tenho 53 anos, antigamente a taxa de juros no Brasil era quase zero. Então, qualquer investimento que você fazia lá, perdia de longe para investimentos aqui no Brasil. E o que a gente vive hoje é um pouco diferente. Hoje você tem boas opções de investimento fora, o próprio exportador, para trazer dinheiro para cá, tem um pouco mais de resistência, porque o caixa dele rende. E é sobre esse ambiente todo, e a gente soube agora, quase da notícia, que o Trump já está eleito.
já está eleito e com outro agravante, né? Ele vai ter a maioria das duas casas, que é do Senado e da Câmara, e isso faz com que essa política econômica ele consiga praticar um pouco sem que tenha uma voz de equilíbrio. Em outras palavras, se ele quiser taxar o Brasil, se ele quiser taxar a China, se ele quiser taxar a Europa, isso é totalmente possível, né? Então, acho que esse debate e esse encontro que a gente está fazendo hoje é super importante, porém a gente tem algumas consequências, né? Eu queria mostrar mais um dado, assim, que era um pouco que ilustra, que era quando a gente olha, quando a gente fala de fiscal, medida, esses componentes mais econômicos e chatos para a nossa área, para os médicos, são um pouco menos usuais. Essa medida aqui de M2, ela ilustra bem a quantidade de dinheiro que tem em todo o sistema, né? Então, quando você tem um ambiente de crédito farto, quando você tem uma base monetária farta, você tem sim uma pressão, e esse dinheiro escapa para investimento, consumo, enfim. E é daqui que eu justifico muito esse cenário que eu coloquei, que o Brasil ele vai ter os seus desafios, ele tem uma pressão bem crescente sobre a nossa moeda, como a Nathalie colocou, a gente vai ter que endereçar a fiscal, reduzir um pouco esses estímulos, para que você não tenha uma pressão sobre as contas públicas, para que você não tenha uma pressão sobre o câmbio, senão esse ambiente, que não é só Brasil, deve ser comum para outros países, mas olhando o câmbio, olhando cotação, olhando custos, a gente deve ter esse ambiente bastante, muito pela soma dos dois cenários, tanto do cenário externo como do cenário local. E acho que para terminar aqui, assim, para ficar um pouco, para deixar o nosso debate ainda mais fica assim, tem jeito, né? Assim, acho que essa é a pergunta. Tem, né? Assim, você vai depender de você ter uma consciência do nosso governo, enfim, ter uma política econômica que seja condizente com esses efeitos, que eles tenham o diagnóstico correto, e via taxa de juros, acho que via fiscal, talvez com um pouco menos de crescimento, com um pouco mais de dor, fazendo paralelo com aquele primeiro slide que a Nathalie colocou. Eu acho que esse deve ser o tema que a gente tem que endereçar para ter tanto inflação como juros em um país que cresce compatível com essa nova cena internacional, porque o Trump ele não seria o melhor candidato e desta forma para que a gente tenha efeitos aqui no Brasil. Tá bom? André? Acho que... Fábio, muito obrigado, né? Eu acho que sua apresentação foi bastante complementar à da Nathalie, né? Em termos de... Existe uma questão que pelo menos vocês dois falaram, de alguma forma, que preocupa, que é essa questão da tendência que a gente tem do câmbio, né? Eu acho que o câmbio realmente vai passar para um patamar um pouco mais alto nos próximos meses, e essa é uma questão que poderá afetar especificamente uma série de questões, inclusive a própria inflação, né? Assim, dependendo do processo interno que a gente vai ter aqui. E a outra questão é o problema que a gente persiste, né, com uma política econômica que não é compatível com esse cenário que a gente tem atual. Então, tem que ajustar no fiscal, né, tem que ajustar no gasto, especificamente. O gasto em relação ao PIB já chegou a alguma coisa em torno de 80%, ou vai chegar em torno de 80%, né, até 2025, é o que estão dizendo. Então, essas são questões que eu acho que a gente tem que ver que impactos isso pode ter especificamente em determinadas políticas específicas, como a política de saúde, né? E aí eu chamo a nossa próxima palestrante aqui para complementar e falar um pouco sobre esse tema. Ela é do Ministério da Saúde, do Departamento de Economia de Saúde. Bom dia ou boa tarde, né? Eu vou... Não vou usar, não. Eu vou pedir licença para sentar, porque eu achei que era uma roda de conversa. Então, eu vou... Se vocês se sentirem à vontade, porque depois vão ter as conversas, né? Eu, como sou professora e não gosto muito desse formato de aluno lá e eu cá nos slides, então, sempre que eu posso, eu me furto de usar esse formato. Então, obrigada pela organização do evento, pelo convite, a André pela moderação, a todos que estão aqui presentes, e está gravado, provavelmente vai ser
usado e visto, e os colegas de mesa. Foi muito bom que vocês começassem com o panorama mais geral, porque vocês falaram basicamente em relação às tendências, né? Pensando na economia global e focando muito a perspectiva de crescimento, né? Bem, eu sou da saúde pública, né? Então meu lugar de fala é outro. É óbvio que a gente não esquece que existe mercado, que existe política econômica. Na verdade, a questão da nossa perspectiva é que a política econômica ela tem que ser para a sociedade e não para um pequeno grupo de pessoas. E então acho que essa é a minha primeira colocação. Que política econômica a gente quer? Então eu vou ler aqui um dado da última pesquisa da Oxfam, que é o seguinte: cerca de 1% da população mundial tem 50% da renda. O 1% mais rico das pessoas mais ricas do mundo ficou com 2/3 da riqueza gerada em 2020. E em 2023, 4,8 bilhões de pessoas estavam mais pobres que em 2019. Bem, então, essa proposta desse equilíbrio macroeconômico geral, e sobretudo focada em austeridade fiscal, veja, a austeridade fiscal aqui a gente não está falando de austeridade como um todo, a gente está falando em corte de gasto público, porque tem outras formas de você reduzir, por exemplo, o déficit, aumentar. A gente tem no Brasil 500 bilhões de isenção fiscal. Por que a gente não usa isso, né? A gente só fala em reduzir gasto para a política pública, gente. E aí vem a minha parte da saúde, porque o evento aqui trata da sustentabilidade do ecossistema de saúde. Então, primeiro, que ecossistema de saúde é esse que a gente está falando no mundo e no Brasil? André aqui colocou a questão das taxas de juros e da inflação, né? Que são dois indicadores que a gente acompanha muito, que vai dizer respeito ao ajuste fiscal e também a taxa de câmbio, nossa política externa. E aí eu tenho 2 pontos aqui a colocar em relação a isso, pensando na perspectiva mais global, desenvolvimento e perspectiva da saúde. Você falou a nossa média de inflação 4,5%, né? 4,5%. A inflação de saúde é 8%. E com a pressão da incorporação de novas tecnologias, uma série de questões relacionadas a não só a incorporação tecnológica de um lado, né, que gera inovação, e a gente sabe, tem uma série de mesas aí sobre incorporação, porque a gente sabe que a incorporação é algo que afeta o sistema, seja suplementar quanto o sistema público, no mundo e no Brasil. Então, a gente tem que refletir sobre isso, como é que a gente vai se ajustar, e corte de gasto para quem? Né? Porque se você tira dinheiro de política de saúde, a gente viu o que aconteceu na pandemia. E na crise de 2008, a gente viu que os países que cortaram gasto público foram os que mais demoraram a retomar o crescimento e os que tiveram mais piora nos indicadores de saúde. E que também, e se a gente for olhar Estados Unidos, por exemplo, é um que tem um sistema, é um país desenvolvido, mas que tem um sistema muito mais privatista, é o país desenvolvido que tem os piores indicadores de saúde no mundo. Então, aí vem reforçando a pergunta, que sistema a gente quer e para quem a gente quer essa tal dessa rentabilidade, esse ajuste fiscal, né? Na minha opinião, o ajuste fiscal deve ser focado, e aí também tem proposta, né? A gente teve agora uma reforma tributária ligada a bens de consumo, mas eu acho que a gente tem que também ter uma reforma tributária em relação à renda, e a gente tem muitas dificuldades. Tributação de super rico, a gente está vendo bilionário no mundo, coisa que, na minha opinião, não deveria existir, trilionário, pedindo para ser taxado. Né? Então, veja, se eles estão pedindo para ser taxado, é porque existe alguma questão que está equivocada e que a gente está comendo mosca. A outra questão diz respeito às pressões climáticas, né? As mudanças climáticas que vão ter impactos terríveis, não só na área da saúde, mas em tudo. Né? Então, a gente vai ver na área da saúde o custo. A gente recentemente fez a estimativa aqui do Rio Grande do Sul, enfim, a gente está vendo a Espanha, o que está acontecendo, agora no Brasil, sair daqui de São Paulo, Brasília, tudo incêndio, Portugal, enfim. Bem, como é que a gente vai enfrentar isso? Né? Reduzindo o gasto público, porque na hora, quem é que vai resolver? É o mercado, quando a mudança climática chega. Quando chegou a pandemia, quem foi que entrou no mundo inteiro? O Estado, né? As empresas, o Estado com tributo, porque são as pessoas que pagam tributo,
tiveram que os estados, inclusive Estados Unidos, estados bem liberais, colocaram recursos nas empresas, colocaram recursos na sociedade para que ela continuasse crescendo, porque senão as pessoas iam morrer de fome, os empresários iam falir, não ia ter emprego, etc. Então vem essa questão, que ajuste fiscal é esse que a gente quer? Sobretudo, para mim, não é tirar gasto de saúde, de educação e, sobretudo, gasto de pobre, porque pobre a gente já tem demais no mundo, vocês viram aqui o número, e super rico a gente tem muito pouco. Né? Mesmo que a imagem objetiva de muita gente queira ser o super rico, esses daí são muito poucos. No máximo, a gente trabalha para eles. Bem, para fechar essa minha primeira fala, em relação à questão da saúde como um todo, a gente está vendo que teve a EC 95, né? A gente perdeu em torno de 70 bilhões da área de saúde, e isso aí, basicamente, toda a política de assistência equivale à soma da política de assistência farmacêutica a uma parte grande da atenção primária e, se a gente for segmentar, uma parte grande da atenção especializada, por exemplo, consulta com especialista. Agora, a gente está pressionando para a manutenção de 15% da receita líquida, que que foi retomada a EC 86, que é para manter o arcabouço anterior. Só que a educação e saúde ficaram fora, e, portanto, todos os outros vão crescer naquela faixa de 0,6% a 2,5% em relação ao crescimento da receita. Portanto, tem uma pressão aí que toda hora chega para que seja desvinculado o gasto de saúde e educação. E aí, o impacto, a gente fez um cálculo, se eu não me engano, até 2028, depois eu recupero aqui na hora da discussão, que vão ser em torno de 90 bilhões de reais. E, por fim, a questão da nossa dependência externa, né? Porque a gente, às vezes, fala como se a gente fosse um país autônomo, como se a gente tivesse um monte de multinacional, como se a gente fosse um país que liderasse as políticas mundiais, quando, na verdade, a gente é um país extremamente dependente. As empresas que estão aqui, boa parte ali anunciando, sobretudo da indústria farmacêutica e outras, são multinacionais, que elas que direcionam onde vai estar a pesquisa, onde vai estar investimento, onde vai estar, para onde é que a economia vai girar, e tem a ver com o que você falou, André, das cadeias globais de valor. A gente está inserido de uma forma muito, muito, muito dependente nas cadeias globais de valor, inclusive na área de saúde, né? Por isso que a gente tem aí toda uma política do complexo industrial, etc., na nova política industrial, para tentar reduzir essa dependência, porque, vejam, gente, na pandemia, a gente faltou máscara, a gente precisou depois correr atrás, a gente é um grande produtor de tecido, faltou respirador, a gente só tinha um produtor de respirador. Vacina a gente só conseguiu por conta da parceria que a gente teve de teste clínico com a China e com a Oxford. Então, assim, são essas questões que eu coloco, né? Que modelo de desenvolvimento a gente quer, que ajuste que a gente quer e para quem que a gente quer, para que a gente mantenha um mundo sustentável, porque a gente vive nele. Né? E se só 1% consegue ter bem-estar e todo o resto está sujeito a essas catástrofes, não tem acesso à saúde, não tem acesso a serviço de saúde, não tem acesso à comida, não tem acesso... Assim, para fechar, o envelhecimento. O Brasil agora saiu o número do IBGE, vai ter a mudança da pirâmide etária. E as pessoas adoecem mais, não é só porque ficam mais velhas, não, também. Mas é pelo estilo de vida. Exposição a agrotóxico, comer mal, obesidade. Então, que tipo de política a gente quer para que as pessoas fiquem mais saudáveis e que a gente tenha uma sociedade um pouco mais equânime? Obrigada. Obrigado, Érica. Acho que foi bem interessante o contraponto. Você colocou várias questões aí que, no caso específico da saúde, desafiam bastante a discussão, né? O que eu gostaria de, talvez, agora colocar são algumas perguntas aí especificamente para ver como é que a gente pode avançar dentro desse contexto, né? Então, uma das questões que eu acho que é básica, né, que a gente vai viver realmente agora com a eleição do Trump, né, uma nova realidade, especificamente dentro da estratégia de desenvolvimento dos países. A minha pergunta, nesse caso, aí para os três, aí poderia ser basicamente na ordem de quem falou inicialmente, né? Quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta para capitalizar as oportunidades de crescimento econômico proporcionadas pela nova configuração global? E eu colocaria um pouco mais ainda, né? Além, quer dizer, desses desafios, o que o Brasil poderia fazer em termos de ajustes, né, da sua política econômica para conseguir, de alguma forma, capitalizar e sobreviver dentro desse contexto
inclusive em termos de comércio internacional, nas relações com outros países, China, por exemplo, que pode ser, já é um grande parceiro, pode ser um parceiro maior ainda. São questões aí a se colocar. Então, vamos... Obrigada. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre tento pensar é qual é o contexto que a gente vai estar, né? A gente vai estar no contexto, como o nosso colega bem colocou, de um câmbio mais valorizado, Isso. né? Então, a gente vai estar falando ali da nossa moeda, né? O real agora, enfim, não sei como é que está no mercado hoje, mas potencialmente a gente vai flertar ali com R$6 ou até ir para cima disso, né? Isso gera uma pressão de custos generalizada, né? Principalmente, como vocês muito bem colocaram, em setores que são inseridos nas cadeias globais, como o setor de saúde. Então, isso é um desafio gigante, né, para o setor. Acho que a gente pensar desta forma, né? A gente vai ter uma taxa de câmbio mais valorizada e também vai ter uma realidade que o custo de dinheiro vai ser muito alto, tá? Estados Unidos vai, num primeiro momento, se taxar todo mundo, vai crescer mais, né? Claro que a gente sabe que isso é curto prazista, tá? No médio prazo isso diminui crescimento, mas Estados Unidos vai cortar imposto, então isso vai atrair muito dinheiro para a Bolsa Americana, porque você aumenta lucros no curtíssimo prazo. Então, acho que o meu ponto aqui é que o custo do dinheiro vai ficar mais caro. Então, se o custo do dinheiro vai ficar mais caro, a gente tem que pensar o que a gente consegue fazer para conseguir fazer frente a esse cenário. O Brasil é percebido hoje, que eu estou pensando no Brasil, porque eu acho que tem essa diferença grande para colocar para os colegas entre economistas como eu, que estou pensando de cima para baixo, e economistas como a minha colega, que eu acho que faz um trabalho super importante, que pensa a economia de baixo para cima, né, que é a economia setorial. Eu estou pensando aqui vamos colocar, fazendo uma analogia, eu estou pensando no orçamento da casa, né? A nossa colega está pensando como é que você aloca esse dinheiro, que é uma coisa muito importante de como você aloca para tentar fazer com que você tenha o melhor retorno social possível, porque todos concordamos que nós temos desafios sociais gigantescos. Então, olhando de cima para baixo, que é o que eu estou tentando colocar aqui, a gente vai ter um câmbio mais desvalorizado e a gente vai ter um custo do dinheiro mais alto. Se a gente vai ter um custo de dinheiro mais alto, infelizmente o Brasil vai ter que se ver numa situação na qual a gente vai ter que fazer escolhas. Tá? E aí eu acho que, só para passar para o nosso colega, a gente vai ter que fazer escolhas importantes, porque quando a gente se compara com países parecidos com a gente gasta mais, a gente arrecada mais, então a gente tem uma carga tributária mais alta, a gente gasta muito mais e a gente tem uma dívida muito mais alta. Tá? Então, a gente chega nesse cenário que vai ser complexo, numa posição relativa, e aqui eu estou pensando no Brasil vis-à-vis outras economias, numa posição muito frágil. Né? E aí, quando o dinheiro que vai estar mais caro olha para o Brasil, ele pensa, vocês já gastam mais, vocês já cobram mais imposto, por que eu vou colocar o meu dinheiro ali? Para colocar o meu dinheiro ali, acaba tendo que pagar uma taxa de juros um pouco mais alta. Aqui não é uma questão de juízo de valor, né? Aqui é uma questão de custo do dinheiro. Então, para o dinheiro não ir para os Estados Unidos e vir para o Brasil, a gente tem que acabar pagando um prêmio mais alto. Se a gente paga um prêmio mais alto, isso significa que a taxa de juros do nosso país, se a gente não fizer um dever de casa, ela vai ficar cada dia mais alta. E aí a gente entra em situações muito complexas. Por exemplo, é uma coisa que eu odeio toda vez que a gente começa a discutir, que é a dominância fiscal. O que é dominância fiscal? É um cenário no qual a gente não consegue controlar a nossa inflação porque todo mundo só está olhando para o fiscal. Tá? Basicamente é isso, eu estou simplificando muito. Tá? Se a gente vai para um cenário de dominância fiscal, é o pior dos mundos. Né? Então, quando a gente fala ajuste para quem, eu acho que vale lembrar também é que um imposto muito cruel é a inflação. Né? Então, se a gente vai para um cenário de câmbio mais desvalorizado e sem controle, a inflação ela tende a começar a subir. Né? Então, por isso que eu coloco que, infelizmente, a gente vai ter que fazer escolhas. Quando o dinheiro está barato, as escolhas são mais fáceis, você consegue alocar de uma maneira mais tranquila. A gente passou por isso ao longo do início dos anos 2000, no qual a gente conseguiu expandir gasto, conseguiu fazer uma racionalização do ponto de vista de política social num cenário de dinheiro barato. O cenário agora não me parece ser um cenário de dinheiro barato. E aí a gente vai ter que começar a fazer algumas escolhas. Por escolhas, a nossa colega colocou muito bem, a gente tem, por exemplo, questões de subsídio. Né? São questões complexas de aprovar no Congresso. Então, economista que olha de cima para baixo, em geral, a gente tenta ser pragmático. Né? Mas é uma discussão válida. Acho que socialmente a gente tem que discutir se faz sentido a gente continuar incentivando o setor A, B, C, D,
se esse setor, quando a gente deu o benefício lá, coisa era para ele ser, era um setor nascente, que não tinha recursos, agora é um setor líder, faz sentido a gente continuar dando como sociedade esse dinheiro? Então a gente tem que debater o orçamento e tem que debater gasto. Tá? Por quê? Porque a gente arrecada mais do que outros lugares. Claro que tem uma discussão meritória de carga. Como essa carga é paga? Isso eu concordo bastante. A gente é super ineficiente do ponto de vista de carga tributária. Então, a gente já fez a reforma tributária, que talvez seja a reforma mais importante que a gente vai fazer daqui para frente. Tem outros pontos de reforma tributária que têm que ser discutidos, mas a gente não pode se furtar de discutir gasto, porque a gente gasta mais do que os países parecidos com a gente, infelizmente. Perfeito, Nathalie, muito bom. Eu queria aproveitar então e perguntar ao Fábio alguma coisa que, em termos complementares, mas no seguinte, né, especificamente, né? Como é que o Brasil, nessa perspectiva, né, vamos supor que a gente tenha a condição de um cenário onde a gente possa cortar mais subsídios, fazer com que a gente possa priorizar o gasto, vamos supor que esse cenário seja possível, né? Ou seja, gasto de saúde, obviamente, é prioritário, então tem que preservar, tem vários gastos que tem que preservar e tem muitos gastos supérfluos, né? Mas vamos supor que isso aí são escolhas políticas e muitas vezes escolhas trágicas, como você colocou, né? Mas a questão específica, que outros elementos poderiam ser colocados para evitar pelo menos duas coisas do seu ponto de vista? A questão de que a gente mantenha uma taxa de crescimento que não seja só um crescimento baseado no consumo das famílias, mas seja um crescimento baseado em voltar ao investimento de alguma forma, que seja alguma coisa que permita, de alguma forma, controlar o câmbio e ou efetivamente também fazer com que a inflação caia. Existe uma perspectiva ainda dessa discussão que eu queria colocar para você, né? Que há essa possibilidade, que estão se discutindo muito dentro do âmbito dos BRICS, de criar uma moeda que seja alternativa ao dólar. Eu não acho que isso seja uma coisa para o curto prazo, mas eu quero ver basicamente como é que você vê essa posição e se existe alguma perspectiva, algum olhar do mercado sobre essas questões. Deixa eu colocar, então. Acho que o diagnóstico que a gente fez não é julgar valores, é o diagnóstico presente hoje. E acho que isso é o mais importante. Então, assim, o Brasil, os países, eles têm um diagnóstico correto sobre os efeitos, sobre o que está em jogo. Quando a gente fala que vai ser um câmbio pior, assim, tudo tem oportunidades na vida. Assim. O Brasil, ele é um país que ele exporta. Né? Você tem uma cena agro importante, o Brasil é um dos maiores exportadores de proteína do mundo, e indo para incentivos e benefícios, esse é um setor que ele tem benefícios também. Né? Então, você incentiva de uma certa maneira uma atividade que o Brasil... Eu não estou aqui julgando se é setor A, B, C ou D, porque eu não tenho capacidade técnica para isso. Né? E como a Nathalie colocou, a gente vai ter que fazer escolhas. Assim, o que eu tô, um dos pontos que deveriam tomar a decisão, assim, se eu tenho um setor que ele vai se beneficiar de um dólar mais desvalorizado, a gente vai exportar mais, vai ter uma margem maior para quem está ele está nessa atividade, talvez daí você tenha uma oportunidade para você realocar discurso, mas nada disso ele vai fazer sentido se a gente não endereçar os problemas que a gente precisa. Né? Então, esse é o ponto fundamental. Assim, sendo prático, o que o Brasil precisa fazer? Com esse diagnóstico, ele precisa ter uma mensagem positiva ou instrumentos para ter as contas públicas equilibradas como os outros países, para daí você fazer valer da sua taxa de juros mais alta para incentivar você ter investimento externo, você ter condições melhores aqui de Brasil. E dois, de dentro para fora você vai ter setores que se beneficiam desta posição. O Brasil hoje é tido como um dos maiores exportadores dessa cena agro. Né? Então, de repente, você tem uma realocação. O net tem que ser negativo, você vai ter que cortar benefícios, sim, provavelmente. Não estamos falando aqui que é da saúde, de novo, isso não está na mesa. Mas essa realocação, esse arrumar as contas públicas é o primeiro passo para a gente se beneficiar ou minimizar os efeitos e ter um país que ele continua lá numa trajetória. Né? Isso para mim é o que a gente deveria fazer. Ponto 2, sobre a sua resposta de uma moeda única nos BRICS. O que a gente passa hoje é um rearranjo global. Entre o Ocidente e o Oriente, você tem blocos onde os Estados Unidos lidera de um lado, a China lidera do outro, guerras entre Rússia e Ucrânia. Acho que essa ideia ainda é muito
acho que ela é muito incipiente. Você não tem condições hoje de você ter na sua reserva cambial, de transacionar ou de romper com países, né? Acho que o Brasil ele tem uma postura que é muito neutra em relação, ele precisa de exportar para os Estados Unidos, ele consome muito os Estados Unidos, Canadá idem, Europa idem, então acho que esse tema a gente tem que ver nesse novo equilíbrio, até porque o Trump ele é uma coisa boa nessa página de guerras, né? Por incrível que pareça, as pessoas fazem uma associação como se ele fosse uma pessoa mais bélica, mas ele tem condições de incentivar um acordo entre Rússia e Ucrânia, ele tem condições de acalmar Israel, inclusive entregando o que a China precisa, que é um petróleo mais baixo. Então, ele consegue falar para a Rússia assim, olha, está aqui as suas reservas que foram presas, está aqui o seu dinheiro, você paga a Ucrânia, fica com esses territórios, daqui para frente a Ucrânia faz parte da OTAN, e daqui ele conseguiu um acordo. Chega para Israel, que tem um tema lá com o Irã, fala assim, ó, parou, oferece o petróleo barato para a China, que ele tem algum aliado, isso entra num pacote de acordos sobre tarifas, inclusive, e daí você tem um mundo mais calmo, por incrível que pareça, muito mais próximo do que a gente via antes, porque vai ser um governo que, pela proximidade que ele tem, tanto com Israel quanto com a Rússia, ele tem condições de entregar, longe de mim saber se isso vai ser feito ou não. Mas quando a gente olha a cena, e daí sim você ter o mundo mais amistoso para caminhar, talvez, numa moeda lá de BRICS. Assim, eu, particularmente, eu não acredito nisso. Até porque a cada processo eleitoral você tem grupos e interesses diferentes, você tem... O Brasil hoje é mais aliado contra o Trump, por conta do Musk, pode ser que amanhã seja mais. Então, assim, você tomar essas decisões um pouco mais definitivas, entendo eu que não seja o caminho por enquanto. Obrigado, Fábio. Imagina. Bom, e para a Karina eu queria fazer Érica, desculpe. Para a Érica eu queria fazer uma pergunta que está um pouco associada também a esse contexto, porque, basicamente, vamos supor, dentro dessa questão das escolhas trágicas, né, certamente, quer dizer, o ministro Haddad já está falando há bastante tempo, está insistindo nessa questão dos cortes e tudo, vão ter que, de alguma forma, ser feitos alguns ajustes dentro desse processo para tentar ver como é que haveria uma sobrevivência nessa nova fase. Mas, efetivamente, tem que haver cortes que não sejam lineares, porque o Brasil tem uma história muito ruim de fazer cortes lineares no orçamento. Eles não são cortes seletivos, né? Então, seria interessante... Que cacife, ou que, basicamente, processo o Ministério da Saúde teria hoje para negociar, quer dizer assim, no sentido, com a economia, com o ministro Haddad, que determinados setores, como o setor saúde, ficassem preservados, porque é um setor importante dentro da campanha política do governo, que esse setor ficasse preservado e que efetivamente se possa ter a perspectiva de retomar os investimentos necessários, por exemplo, para o complexo industrial de saúde, para que dentro desse possível e ainda vigente encarecimento dos produtos que a gente tem na cadeia produtiva global, o Brasil possa beneficiar com alguma redução de custos, com uma produção mais nacional dentro desse processo. Como é que você vê isso? Bem, primeiro, acho que eu vou falar um pouco mais relacionado à questão do protecionismo de uma forma mais geral, porque eu acho que com o ganho, né, de Trump nas eleições, é essa a grande questão que trouxe e que foi colocada aqui pela colega de uma forma bem, acho que precisa, trazendo a questão de que no curto prazo, médio prazo, isso pode significar ganho, mas que depois ele tende a não se apropriar desse ganho. Mas, nesse tempo que se acontecer o protecionismo, os países vão perder muito, né? Países como o Brasil. E a gente estava caminhando, sobretudo, pós-pandemia, né? Eu acho que trouxe para todos os países, né, uma revisita a como fazer política pública.
inclusive política fiscal, né? Durante a pandemia, a austeridade mesmo foi colocada de lado, né? A questão da austeridade não existiu. Então, esse ajuste que a gente está falando é pós-pandemia. E aí, claro, trazer a questão do Brasil. A gente está falando da dívida pública chegar no final do ano em 80% do PIB. A gente tem países com muito mais do que isso, que fazem ajuste de médio prazo, né? Mais de 100% do PIB de dívida. A gente sabe com outras taxas de juro, com outras questões, mas em negociação com a sociedade de que isso vai ser repactuado e realinhado a posteriori, para que se garanta no curto e médio prazo determinadas garantias sociais. Então, essa relação dívida pública que a gente acha um absurdo para o Brasil, existe em vários países que a gente conhece e que são países considerados bastante estáveis. Diga-se de passagem, boa parte dos países da Europa que a gente conhece, não do leste europeu. E aí, eu acho, André, que essa questão do protecionismo, acho que você foi num ponto bem interessante. Eu não gosto do termo que vocês usaram do ajuste justo, né? Porque ali eu não achei muito justa a proposta, mas o ajuste ele vai ter que existir sempre. E aí eu acho que mais do que se o Ministério da Saúde tem capacidade de negociar, eu acho que quem negocia nesse caso vai ser a sociedade, porque a sociedade mostrou que a saúde é algo que importa e que eles querem a garantia de determinadas questões específicas relacionadas à saúde. E a gente vê isso, inclusive, indo para o judiciário, né? O judiciário hoje tendo que legislar. As pessoas estão indo buscar medicamento, estão indo buscar internação, estão indo buscar o público e o privado. É porque é sinal que elas legitimam que saúde é direito e, portanto, a questão aí é a saúde conseguir dialogar com a sociedade, a fazenda conseguir dialogar com a sociedade, porque se tiver gasto com saúde, acho que, inclusive, o Bolsonaro perdeu a eleição. Uma das grandes questões foi pela falta de cuidado com a área da saúde, sem dúvida. Né? Então, eu acho que é um pacto social. A sociedade está dizendo, a gente quer que a saúde seja preservada. Então, se vier a ter desvinculação, a fazer esse tipo de corte, provavelmente a gente vai ter muito problema político, porque isso vai significar, se não para a Faria Lima, como o professor ficou brincando, mas para a sociedade que vai votar, que vai para as urnas, que quem elege de fato, significa dizer que talvez a gente tenha algum tipo de comprometimento. Então, acho que, nesse sentido, não o Ministério da Saúde, mas a sociedade está conseguindo entregar para o governo, né, através dos movimentos sociais e de uma série, e através do próprio judiciário, vocês viram aí a pauta 1, 2, 3, 4 e várias outras que estão indo, que a saúde é para ser preservada. E do ponto de vista da cadeia global de valor, de como a gente vai se inserir nessa questão, acho que vai depender muito de como é que vai a direção do protecionismo, né? Porque é o que eu falei, a gente tem uma inserção global muito subalterna. Então, a gente depende das multinacionais e das políticas estrangeiras. Não é à toa que a gente está aqui olhando para a China, olhando para os Estados Unidos, olhando para o que é que define, né? Padrão de moeda, o tipo de ajuste a ser feito, enfim, não somos nós. Né? Nós não somos grandes potências nesse aspecto. A gente tem um PIB grande, mas a gente não orienta esse tipo de política. Então, eu acho que essa inserção aí vai estar muito focada, dependendo muito desse novo arranjo geopolítico aí e da relação do Brasil com China em pautas estratégicas, que eles já fizeram vários acordos, inclusive relacionado à questão da saúde. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que buscar uma inserção um pouco menos, que é difícil romper. Né? Quando a gente fala do nível de produtividade do trabalho no Brasil, quanto a gente paga para o trabalhador, e como foi falado lá na palestra abaixo, quanto é o percentual a produtividade do trabalhador americano ou europeu, então a gente faz uma exploração muito grande do nosso trabalho, né, do trabalhador no Brasil, para que a gente consiga ter esse maior valor, que, portanto, é quem vai ir concentrando renda. Então, lá a exploração é muito menor do ponto de vista de exploração da produtividade do trabalho. Então, acho que essas questões vão ser colocadas e já estão em pauta aí.
E o Brasil vai ter que retomar essas pautas. Já está, né? A gente estava aqui com o G20, a gente tem estado nas pautas dos BRICS e em várias outras, não só para a saúde, mas de uma forma mais ampla. Mas eu acho, assim, vendo a saúde, que é uma das as políticas sociais, de uma forma geral, né? Que não são políticas sociais só do ponto de vista de gasto, né? Porque a saúde gera emprego, gera renda. Né? A gente está falando aqui de controle, mas a gente está com uma das menores taxas de desemprego das últimas décadas. Né? A gente tem um setor que é quase 10% do produto interno bruto, apesar de, infelizmente, no caso do Brasil, ainda ser a maior parte privada. Deveria ser pública, né? Como é nos Estados Unidos, nos Estados Sistemas Universais. Enfim, tudo isso vocês conhecem bastante bem, imagino. Mas acho que a direção que a gente tem que levar, se a gente for pensar essa política industrial de reinserção na cadeia de valor na área da saúde, é tentar garantir o mínimo de soberania sanitária, porque cair cobertura vacinal para 70% é muito complicado. Eu acho que a gente teve reemergência de uma série de doenças, e ainda com todas aquelas que vão vindo das crises climáticas, né, que estão por aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado se a gente quiser sobreviver, né, nesse ecossistema aí que foi colocado pelo Congresso, aí, pelo esse evento. Bom, como é que está o nosso tempo? Nós estamos sem tempo já esgotou o tempo do painel. Então, eu queria agradecer, né, a Nathalie, ao Fábio, à Érica, por todos os insights que foram colocados aqui. Eu acho que foi uma excelente discussão. Eu acho que ela deixou todos nós com muitos temas para pensar, não foi? E eu espero que daqui a gente tenha, pelo menos, algum tipo de perspectiva que seja um pouco mais otimista, né? Eu gostei um pouco do otimismo do Fábio em relação a, eventualmente, a questão do fim dos conflitos, né? Quem sabe essa é uma das questões que todos nós estamos querendo, porque nada melhor do que uma estabilidade no mundo para que o mundo volte especificamente a crescer, né? Então, agradeço a todos uma vez mais, tá? E obrigado aí.